Mas eu quero liberar uma palavra para vocês hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos meditar nessa noite sobre um pouquinho sobre a revelação que o Senhor deu a João na ilha de Patmos. Amém? Então abra aí a sua Bíblia. Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Precisamos de ti. Precisamos do teu Espírito, Senhor. Precisamos nos alimentar de ti. Tu és o pão que desceu do céu. Tu és o alimento da igreja, Senhor. Tu és o alimento que a igreja precisa receber. Tu és o Cristo. E nós queremos, Senhor, que nessa noite Teu Espírito Santo possa ministrar no nosso espírito, Senhor. O Teu Espírito Santo possa nos pegar por dentro, Senhor, e romper com toda a nossa mentalidade religiosa. Romper, Senhor, com aquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas que possamos, Senhor, compreender o Teu Evangelho. Que essa semente não seja roubada. Que essa semente possa cair no nosso coração e possa produzir aquilo que Tu desejas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu quero já agradecer ao pastor Paulo pelo convite. Quando ele me fez o convite, eu tenho um propósito no meu coração. Se eu sou convidado a ir a algum lugar, eu não vou recusar nunca. Se ele me convidar para vir todo domingo aqui, eu venho todo domingo. Porque eu tenho esse propósito no meu coração. Então não importa se tem lá no ministério tem culto ou não, lá tem pastores, lá tem a pastora. Eles atendem, às vezes a gente sai para outros lugares e aonde o convite vem, a gente vai. Né? Se a gente vai longe, porque eu não viria aqui na cidade, não tem porquê. Amém? Vamos ler a palavra então? Apocalipse capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Amém? Deixe marcado aí, e nós queremos falar nessa noite sobre aquele que está no meio dos 7 candeeiros. Nós queremos falar desse que João viu. Mas para a gente entender por que João viu, por que João foi escolhido para ter essa revelação, por que Jesus escolheu João, então nós precisamos saber quem é esse João, quem é esse homem, por que ele foi tão privilegiado. Por que Jesus veio a ele e por que Jesus deu a ele o encargo de escrever o livro, a carta, porque o livro de Apocalipse são cartas, as cartas das revelações, muitos números, muitas coisas aqui que precisaríamos dias para tratar. Na verdade, vocês hoje têm um privilégio, porque daqui a alguns dias nós vamos começar a estudar lá no ministério sobre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas. Então eu quero fazer uma pequena introdução aqui nessa noite. E eu quero começar falando sobre João. Nós precisamos entender que esse João, esse senhor com 98 anos, 98 anos tinha João, o apóstolo João, que era chamado o discípulo amado, que era chamado o filho do trovão, Boanerges,
um homem que era entre os apóstolos, entre os discípulos, era o mais íntimo de Jesus. João é aquele que, quando Jesus estava morrendo na cruz, ele deu a responsabilidade, o encargo de cuidar de sua mãe. Ele diz para João cuidar de Maria. Você lembra disso? Olha, eis a tua mãe. Mãe, olha aí o teu filho. E João foi o encarregado de cuidar de Maria quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, Maria já era uma mulher viúva. Então João recebeu esse encargo de cuidar de Maria. E ele era, como eu disse, entre os discípulos, o mais íntimo de Jesus. A palavra diz que quando eles se reuniam, quando eles se sentavam à mesa, João sempre sentava-se ao lado de Jesus. E ele sempre debruçava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era apaixonado pelo Senhor. Ele era apaixonado por Jesus. Ele era apaixonado por Cristo. E agora, queridos, Jesus havia morrido, Jesus havia sepultado e havia ressuscitado, já haviam passado 70 anos. Irmão, 70 anos de fé não é pouca coisa. Esse ano eu estou comemorando 48 anos de fé. Eu conheci Jesus com 6 anos, era um piazinho, andava na igreja de calça curta quando eu recebia Jesus. 48 anos de fé. João com 70 anos de fé. O último dos apóstolos. Todos os apóstolos morreram. O último que morreu foi o apóstolo Paulo, que foi decapitado. E já haviam se passado 30 anos da morte do apóstolo Paulo. E João continuava lá, adorando ao Senhor, continuava lá apaixonado pelo Senhor, continuava persistente na intimidade com Deus, continuava persistente na santidade, continuava persistente buscando ao Senhor, dia após dia. Sabe, queridos, a igreja moderna precisa aprender com esse homem. A igreja moderna precisa aprender com João. O que é permanecer amando o Senhor, mesmo diante de todo tipo de dificuldade. Às vezes, queridos, a igreja moderna, às vezes a pessoa se decepciona por qualquer coisa. Às vezes se decepciona porque alguém não lhe olhou, se decepciona porque alguém não lhe cumprimentou, se decepciona porque alguma coisa aconteceu, e aí você vai ver, querido, são coisas tão mínimas, tão pequenas, coisas tão rasas, coisas tão fúteis, que levam às vezes alguém a abandonar a presença do Senhor. Levam alguém a sair da presença de Deus. Ah, eu não vou mais lá, eu não quero mais saber de Jesus por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Mas nós olhamos para João, apaixonado por Jesus, 98 anos, adorando ao Senhor, amando o Senhor, firme na presença de Deus, e agora com 98 anos ele é mandado para uma ilha, para cumprir pena. Irmãos, você condena um senhor com 98 anos, para ir fazer serviço forçado numa ilha. Uma ilha que tinha 10 quilômetros por 16. Uma ilha vulcânica, arenosa, com muito pouca vegetação. E o trabalho de João naquela ilha, dia após dia, era de quebrar pedras. Quebrar pedras dia após dia, querido. Dia após dia quebrando pedra, mas amando ao Senhor. E ele começa o livro de Apocalipse dizendo: eu fui enviado para a ilha de Patmos por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas desistem por muito pouco? Quantas pessoas abandonam a Cristo, ficam tristes ou ficam emburrados semanas por causa de uma coisinha de nada? Mas João não. João continuava apaixonado,
amando ao Senhor, adorando ao Senhor, esperando que Jesus viesse, esperando que Jesus voltasse, esperando que Jesus retornasse, esperando que a promessa que ele ouviu dos anjos há 70 anos, de que o mesmo jeito que ele viu Jesus ir, ele veria Jesus voltar. João não desistiu. João continuou firme. Continuou firme. Se diz que João tinha o coração de viúva. Sabe o que é um coração de viúva? O seu amado morreu, o seu amado partiu, mas João continuou apaixonado por Jesus. João continuou apaixonado por Jesus. João tinha saudades de Jesus. João tinha saudades de poder ouvir os batimentos no peito de Jesus, os batimentos do seu coração. João tinha saudade de sentar de novo à mesa com Jesus e ver ele partir o pão e abençoar. João tinha paixão por Jesus. Nós precisamos ser como João, queridos. Nós precisamos ser como João, nós precisamos ter um coração de viúva que está apaixonado pelo seu amado, que tem saudades do seu amado. Eu não consigo imaginar uma pessoa que às vezes só aparece no culto, só vem para cultuar, às vezes a cada 15 dias, às vezes a cada 20 dias. Meu Deus, não tem saudade de Jesus. Se veio tá bom, se não veio tá bom também. Se vem encontrar com Jesus, vem, se não vem, não vem. Às vezes troca Jesus por ir numa janta, por ir numa festa, por ir não ser aonde. Às vezes não valoriza nem o dia de ceia. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender que amor é esse que se tem por Jesus, que se troca Jesus por qualquer coisa. João era apaixonado pelo Senhor. João tinha um coração de viúva, amava o Senhor Jesus. João também tinha um coração de noiva. O que é um coração de noiva? Alguém que espera que o seu amado volte. Alguém que espera que o seu amado venha. A palavra de Deus, ela diz, querido, a palavra de Deus, ela diz que eu, pastor Paulo, nós pastores, nós não somos donos da igreja. A palavra de Deus, ela diz que nós somos os amigos do noivo. Jesus conta a parábola das 10 virgens, você lembra? E ele diz que quando chega a meia-noite, o amigo do noivo entra na cidade e o amigo do noivo vai dizendo: lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo. Essa é a minha função, ser o amigo do noivo. É dizer para você, querido, que Jesus está vindo. É dizer para você que Jesus está voltando. Nós não estamos aqui, querido, para falar de mim, nem do Ministério Aviva, nem do que acontece ou não acontece. Porque a nossa responsabilidade é falar do noivo. O amigo do noivo, ele tem responsabilidade de falar da noiva, que é a igreja, para o noivo, que é Cristo. E tem responsabilidade de falar do noivo, que é Cristo, para a noiva, que é a igreja. A igreja não é nossa. Então é nesse ambiente, querido, que nós encontramos João, que continuava orando, que continuava adorando ao Senhor. Nesse dia, ele começa ali o capítulo 1 falando, se você fosse ler, ele começa dizendo: no dia do Senhor, eu estava orando, eu estava buscando ao Senhor. Então você imagina um senhor de 98 anos, um senhor de 98 anos, que embora tivesse esgotado de um trabalho cansativo, um trabalho exaustivo, ele separava tempo para estar com Deus, querido. Ele separava tempo para estar com Deus. E num dia desses, num dia do Senhor, Jesus vem visitar João na ilha de Patmos. Jesus vem e aparece para João. Ele aparece para João. E ele então diz para João: João, escreve as coisas que eu vou te mostrar. Escreve o que eu vou te falar, João. Escreve e manda essas cartas para as igrejas. Envia essas cartas para as igrejas. E João então começa a receber do Senhor todas as coisas que compõem o livro de Apocalipse. É nesse quadro, um homem apaixonado por Jesus, embora idoso, um homem com um coração de viúva, um homem com um coração de noiva, que agora reencontra Jesus. Você imagina ele reencontrar Jesus?
Porque ali no verso 12, ele diz assim: eu voltei-me para ver quem falava comigo. E quando eu me virei, eu vi os 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele viu Jesus. Agora esse Jesus era tão diferente. Esse Jesus que aparece para ele era tão diferente. A palavra de Deus diz que quando ele tem essa visão, João, ele cai no chão. Ele é impactado pela presença do Senhor. Ele é impactado pela presença de Deus. Ele é impactado por aquilo que ele estava vendo e ele cai ao chão. Às vezes alguém impactado pela presença de Deus e cai no chão, alguém vai lá e diz: expulsa o demônio. Não é demônio, ele foi impactado pela presença de Deus. E ele caiu. Porque se a palavra diz, querido, que quando o Senhor apareceu para Moisés, lá no alto do Monte Sinai, o que aconteceu com o monte, você sabe? O que aconteceu com o Monte Sinai, você sabe? O que aconteceu? O monte tremeu. Eu tive o privilégio de ir lá no Monte Sinai. Irmãos, é um lugar muito lindo. Mas a palavra de Deus diz que todo o Monte Sinai, ele tremeu quando Deus falava com Moisés. A palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus veio sobre a igreja em Atos capítulo 2, a casa tremeu. Aquela casa, aquele templo tremeu. Um templo, um monte. E se Jesus tocar em você? Não, eu não vou tremer não, eu vou me segurar aqui. Se o monte tremeu, se a casa tremeu, o que acontece com a gente, querido? João não suportou também. João caiu por terra. E Jesus disse: levanta, João, levanta, escreve. Você precisa escrever, João, o que eu vou te falar. Você precisa escrever o que eu vou te contar. Então é isso, queridos. Agora a palavra diz que João viu 7 candeeiros. Os 7 candeeiros representam as igrejas, querido. E eu ouvi aqui a evangelista falando, cadê ela que estava falando sobre a igreja? Veio aqui orar, agradecendo, está lá, ó. Irmãos, a palavra de Deus diz a igreja de Éfeso. Sabe que se Jesus fosse mandar uma carta para nós, aqui em São Gabriel, como é que Jesus ia colocar? Aos irmãos da igreja Cristo Viva. É isso? Como é que ele ia colocar? A igreja em São Gabriel. É isso que ele ia colocar. Sabe, porque para Deus, querido, não existe Assembleia, Quadrangular, a Viva, Cristo Vive. Para Deus não existe isso, querido. Quem faz essa distinção somos nós. Quem faz essa separação somos nós. Quem faz esse negócio de eu não vou cumprimentar aquele irmão porque ele vai lá não sei aonde. Ou então parou de vir aqui, agora não vou cumprimentar. Quem faz isso somos nós. Quando Cristo olha para a cidade de São Gabriel, ele não vê um corpo mutilado. Você sabe? Um corpo mutilado. Um braço está aqui, aí foi amputado do corpo, lá está o outro braço. Lá no outro lado da cidade está uma perna. Lá no outro lugar está... Não, ele vê um corpo. Ele vê toda a igreja, uma única igreja. Ele vê uma única igreja nessa cidade. Ele vê uma única igreja em cada cidade. Não existem várias igrejas. Isso é nossa mentalidade, querido. Isso é coisa da nossa cabeça. Isso é nós que criamos essas coisas. Deus não. Então, quando Deus escreve para Éfeso, a igreja que está em Éfeso, Ele está escrevendo para todos aqueles que lá em Éfeso, que podiam se reunir em sabe lá quantas casas, em quantos lugares. Para todos esses, essa carta foi escrita. Deus não vê como a gente vê. Deus não enxerga com divisão. Quem vê somos nós, quem divide somos nós. Quem cria a intriga entre um e outro somos nós, queridos. Eu já tive a oportunidade de ir numa vigília com pastores pedir perdão para eles, porque a minha cabeça era que um pastor era meu inimigo, porque ele ia tirar as pessoas que estavam lá dentro da igreja. Então, para mim, ele era meu inimigo, ele era meu concorrente. Mas eu não tenho concorrentes. Eu não sou dono de nada, eu não sou dono das pessoas que congregam lá, como o pastor não é dono das pessoas que estão aqui. Um dia o irmão sai daqui e vai para não sei aonde, e o que vai acontecer? Amém, glória a Deus, vai irmão, vai em paz, que nem diz a palavra, vai em paz, segue a tua vida. Não deixa de ser irmão, se Jesus vier vai para a glória igual.
Nós não somos donos de nada, as pessoas não são nossas. Vocês estão aqui, mas o pastor, por mais amor que ele tenha por vocês, um dia que dá na tua cabeça de ir embora, você vai e pronto. Ninguém quer saber. Então nós precisamos entender, nós, pastores, nós precisamos entender que a nossa função é pregar o evangelho. Se você vai ouvir, não vai ouvir, se você vai acreditar, não vai acreditar, se você vai viver, não vai viver, isso não é problema nosso. Eu não sou fiscal de Jesus para pregar uma palavra, aí amanhã telefonar. Como é que é o seu nome, irmão? Zé Luiz. Ô Zé Luiz, você ouviu a palavra ontem? Ouvi, pastor. Você já está praticando aí? Não. Ô irmão João, como assim, irmão José? Como é que é isso? Isso é problema dele, não é problema meu. Porque enquanto a palavra está comigo, eu tenho domínio sobre ela. Mas depois que eu libero a palavra, irmãos, eu posso ter passado essa noite, eu sonhei a noite inteira que eu estava aqui pregando para você. Preguei a noite inteira. Noite inteira. Mas agora, depois que eu pregar, irmãos, eu vou para casa dormir e vocês é que fiquem acordados com o que Deus vai falar com vocês. Vocês é que fiquem sem dormir depois. Se Deus vai pegar vocês, o problema não é mais meu, o problema é de vocês. Então João agora recebe essa palavra. E aí o que acontece com João? João, queridos, ele viu o evangelho ser pregado. Ele viu o evangelho se espalhar por praticamente todo mundo de sua época. Ele viu o evangelho crescer, ele viu o evangelho chegar no auge. E ele viu a apostasia dentro da igreja. Ouça isso, 70 anos. Em 70 anos, João viu o evangelho ser pregado em todo mundo de sua época. João viu o auge do evangelho. João viu o ápice do evangelho. E ele viu a queda. Ele viu a apostasia. Irmãos, João viu coisas que o seu coração devia se entristecer muito. Porque muitos lugares, querido, em muitos lugares aconteceu mais ou menos como Paulo diz. Começou no espírito, mas terminou na carne. Começou em Cristo, mas terminou no mundo. Começou bem, mas se perdeu depois. Porque nesse andar, nesse tempo de 70 anos da vida de João, se você lê o que Jesus escreve, o que Jesus manda dizer para as 7 igrejas, irmãos, é uma radiografia da igreja de Cristo. Do que é a igreja de Cristo e do que aconteceu com a igreja de Cristo e por que aconteceu isso. Então João sabia por que a apostasia entrou na igreja. Sabe o que aconteceu, queridos? Ele diz ali, ó: eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Os 7 candeeiros, irmãos, representam as 7 igrejas. Quantas igrejas? 7. E ele diz que o filho de homem estava onde? No meio. Então, João está vendo que a igreja, ela tem um centro. Ela tem algo que a sustenta. Ela tem algo que a sustenta. Dizem os físicos, dizem os sábios, que o planeta Terra, ele é sustentado. Polo Norte, Polo Sul, e ele não pende nem para um lado, nem para o outro. Você sabe disso. Ele não pende nem para um lado e nem para o outro. E quando Deus nos fez, Ele colocou em nós, dentro dos nossos ouvidos, algo que nos mantém nivelados, vamos dizer assim. E aí quando uma pessoa sofre de labirintite, alguém já sofreu de labirintite? A labirintite faz a pessoa perder o seu prumo, o seu nível, ela fica perdida. Ela não sabe para que lado está indo, ela perde a noção do ambiente. Então João viu acontecer isso com a igreja. Ele viu que a igreja, querido, o que mantém a igreja, o centro da igreja, o que mantém a igreja no prumo é Cristo. É Cristo, irmãos. A igreja é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo.
E Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Jesus disse que ele mesmo estaria incumbido na tarefa de edificar a sua igreja. Como bem disse a irmã, a igreja é o corpo de Cristo. Mas se a cabeça não dominar o corpo, aí é como se a igreja tivesse com labirintite, perdida. Então João viu a igreja se perder. Ele viu a apostasia entrar na igreja. Mas como isso, pastor? A igreja, ela embarcou em 3 caminhos que a distanciaram de Cristo. Ela se tornou humanista. Ela se tornou hedonista. E ela se tornou egoísta. Eu vou explicar isso. O que é uma igreja humanista? Agora, o trono que era de Cristo. A palavra diz que Jesus sentou-se à direita do Pai. Ele sentou-se no trono, amém? Quem senta no trono na igreja é Cristo. É Cristo, não é o homem, é Cristo. Mas a igreja tirou Cristo do trono e colocou o homem. Então ela se tornou humanista. Então, na sua liturgia, em tudo que ela não faz para Cristo, ela faz para o homem. Ela faz para o homem. Amém? Então ela faz para o homem. Como é que é isso, pastor? Eu vou cantar essa música porque o irmão lá gosta. Se eu cantar essa música, os irmãos vão gostar, então eu vou cantar para os irmãos. Mas para quem é o culto? Para quem que nós cultuamos? Para Deus. Nós cultuamos a Deus. Nós não cultuamos o homem. Nós vamos cantar é para Ele. Então, quando o humanismo entrou na igreja, o homem passou a cantar para si mesmo e não para Deus. O homem começou a pregar para si mesmo e não para Deus. Então, o homem começou a pregar coisas que agradam o homem, mas que desagradam a Deus. O homem passou a pregar coisas que os homens gostam, mas Deus não. Por se tornar humanista, a igreja que sempre foi aquela que estabeleceu que foi como um fiel da balança para a sociedade. O que era o fiel da balança? As pessoas podiam viver uma vida mundana, mas elas olhavam para a igreja e a igreja era o fiel da balança. Olha, os crentes fazem assim. Nós não vamos fazer isso então, porque eles não fazem. Mas a igreja, para agradar as pessoas, ela baixou o nível. Baixou o nível de santidade. Baixou o nível do evangelho. Diluiu o evangelho para que as pessoas não se incomodassem. Para que as pessoas não se chocassem. Para que ninguém mais dissesse para eles que adultério é pecado. Que fornicação é pecado. Que tal coisa é pecado. Que eles precisam viver em santidade. Então, para que ninguém se chocasse, não se fala nesses assuntos. Porque a igreja se tornou humanista. Ela quer agradar o homem. Às vezes, porque alguém que contribui muito está meio torto na vida. Então, eu não posso falar isso porque aquele homem dá dinheiro. Ele dá oferta. Ele dizima. Ele põe dinheiro na igreja. Então, eu não posso falar essas coisas. Então, ele vai parar de dar dinheiro. Você entende isso? Então, a igreja perdeu o seu centro, que era Cristo. Então agora ela se tornou uma igreja também hedonista. O que é uma igreja hedonista? Uma igreja que gera prazer. Prazer para as pessoas. Então às vezes alguém vai escolher um lugar para congregar. Ela procura um lugar como quem escolhe um clube. Eu vou lá naquele lugar porque lá fica no centro. Eu vou lá porque lá tem data show. Aí, aqui não tem, então eu vou lá porque lá tem data show, lá tem a letra na parede, eu vou ler a letra da música. Eu vou naquele lugar porque lá o ar-condicionado é bom, eu não vou passar calor. Eu vou naquele lugar porque os músicos só cantam música moderna.
Isso é bom, isso me gera prazer. Eu vou naquele lugar porque o pastor não é chato, ele faz piada quando ele está pregando. Ele não é duro quando ele prega. Então isso é bom. Eu vou naquele lugar porque lá as pessoas são legais. Então a pessoa escolhe um lugar para congregar pelo prazer que gera para ela. Você está entendendo? Então ela escolhe como quem escolhe um clube. Ela escolhe como quem escolhe um clube. Às vezes a pessoa sai daqui do Independência, vai lá não sei aonde, passa aqui na frente, passa lá na frente do Aviva, mas ele vai lá no outro lugar, porque lá é o point. Mas aí muitas vezes todos vão, mas Deus não vai. Todos vão, mas Deus não vai. Você entende? Os homens vão, mas Deus não vai. Então a igreja se tornou hedonista. Ela procurou gerar prazer para as pessoas. Ela procurou gerar uma satisfação para as pessoas. Então as pessoas têm o prazer de ir na igreja porque lá é legal. Eu vou dizer para você, irmão, a igreja não tem que ser legal. O pastor não tem que ser legal. O pastor não tem que ser bonzinho. O pastor não tem que pregar o que a gente gosta de ouvir. E a gente, quando escolhe um lugar para congregar, não pode escolher porque o lugar é bom, é legal. A gente tem que escolher por o tanto de Cristo que está sendo liberado naquele lugar. Se aquela palavra está me alinhando com aquilo que Deus quer para a minha vida. Se aquela palavra ela está chegando nas minhas feridas e está me apontando onde é que está o meu erro. E está me dizendo o que eu preciso fazer para me arrepender e consertar minha vida. Ah, o ambiente não é legal. Amém, irmão, não precisa ser legal. Se Cristo está lá, está bom. Se Cristo está lá, está bom, irmão. Quem gosta de monumento não é Cristo. Cristo não quer saber se tem porcelanato, se tem ar-condicionado, se tem cadeira estofada. Cristo não está nem aí, irmãos. Ele se reunia embaixo de árvore. Ele se reunia em qualquer lugar. Quem gosta disso somos nós, não é Cristo. Cristo quer estar aqui ministrando ao nosso coração. É isso que Ele quer. Ele quer alinhar a nossa vida, querido. Ele quer que a gente chegue torto, arrebentado. Ele quer alinhar as coisas. Ele quer esquadrinhar o nosso caminho. Ele quer consertar a nossa vida. E isso Ele só vai fazer através da sua palavra, querido. E a palavra de Deus, ela diz assim, ó, que ela é doce na boca, mas quando cai aqui dentro, ela dói. Ela dói mesmo, porque Deus não quer saber. Aí o Fernando vai ficar chateado. Eu não posso falar isso. Deus não quer saber se eu vou ficar chateado. Ele quer me moer no meio e Ele quer me tornar algo para o seu reino. Quando João vê Jesus no meio das 7 candeeiros, Jesus está no meio das igrejas, porque as igrejas eram para ser luz do mundo. Não era para ser igual ao mundo, mas para ser luz do mundo no meio das trevas. Você está entendendo? Deus não quer uma igreja hedonista. Deus não quer uma igreja humanista. E muito menos uma igreja egoísta, que só enxerga o seu umbigo, o seu problema. Eu estou com um problema, pastor. O senhor não botou a mão na minha cabeça. O senhor não orou por mim. Está com problema, irmão? Amém. Deixa Deus trabalhar a tua vida. Deixa Deus te pegar. Porque se estiver legal, você não se rende. Então Ele tem que deixar chegar o problema. Você sabia? E aí você fica orando para Deus mudar a situação. Deus não vai mudar a situação. Ele quer mudar você. Ele não vai mudar a situação. Ah, e o meu marido não preza, não sei o quê. Deixa o marido, irmã. Muda a senhora. Ah, minha esposa. Muda então o marido. Deixa a esposa. Não adianta dizer que o outro é culpado. O culpado é você. Sabe? A gente ouve muitos casais, aí vem a mulher e fala do marido. Aí vem o marido e fala da esposa. Sabe qual é que está errado? Os dois. Mas um só enxerga o defeito do outro. Um só vê que o outro está errado. Um só vê que o outro é isso, que o outro é aquilo. Então quando a gente começar a fazer que nem Isaías, ai de mim. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Quando a mulher bater no peito e dizer, eu sou mulher cabeçuda, eu sou teimosa. Quando o marido bater no peito e dizer, eu sou um torrão mesmo, eu sou um cavalo, eu sou um idiota, eu trato mal a minha esposa.
Quando o camarada cair em si e vê o que ele é, aí Jesus começa a trabalhar nas coisas. Então Jesus não vai mudar a situação. Sabe que Jesus sabia que você já orou dizendo assim: me mata, Jesus. Essas orações bobas, me mata que eu não aguento mais. Você já orou assim? Mas sabe que Jesus sabia que você ia orar assim. Aí quando ele fez a oração em João 17, ele disse assim: Pai, não os tires do mundo. Então você fica orando para Jesus: me mata, Jesus, me leva, Jesus, porque está difícil. Jesus não vai levar, não. Jesus não vai matar, não. Não vai. Ele vai deixar você aqui, porque Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer moer você, querido. Ele quer romper com o teu orgulho. Ele quer centrar a tua mentalidade. Ele quer mudar as coisas na sua cabeça. Pare de olhar só para o seu problema, irmão. Pare de olhar só para a sua vida. Do lado de você tem gente sofrendo. Você está reclamando porque come feijão e arroz todo dia. Tem gente que não come nada. Você está reclamando que tem uma dor no pé. Tem gente que está arrebentado com câncer, esperando a morte chegar. Para de reclamar, irmão. Para de chorar. Para de lamentar. Ai, a minha casa é ruim. Mas você tem casa, e quem não tem casa? Você tem casa, conserta a tua casa. Não reclama, não chora. Fica com aquilo que Deus te deu. Aí eu vou largar Jesus porque Jesus não me deu o carro. Você acha que Jesus está preocupado se você tem carro? Você acha que Jesus está preocupado que o meu carro é velho? Lógico que não, irmão. Isso não é uma coisa que é essencial para a minha vida. Isso não vai interferir em nada. A menos que faça parte do propósito. A menos que faça parte de um propósito maior. Aí Deus vai interferir, se não, querido. Não fica chorando por coisas que não é pão, que não é alimento e que não são importantes na vida. Então a palavra diz que a igreja se tornou egoísta, hedonista, humanista. Cristo saiu do trono. Cristo saiu do trono. Então não se canta para Cristo, se canta para as pessoas. Cristo foi tirado do trono. Mas quando João viu, ele viu que Jesus estava no meio. Jesus era o centro, querido. Jesus era o centro. Essa casa está completando 10 anos. Pastor Paulo, o senhor tem uma responsabilidade muito grande de não deixar que essa congregação se torne egoísta. De não deixar que essa congregação se torne hedonista. Eu vou lá porque lá é legal. Eu vou lá porque o pastor me deixa cantar. Eu vou lá porque o pastor me dá oportunidade. E um dia Jesus vai pegar ele e vai dizer: não vou dar oportunidade para mais ninguém. E aí você não vai vir mais aqui? O senhor tem responsabilidade, pastor, nesses anos que virão pela frente, de não deixar que essa igreja perca a centralidade de Cristo. Que Cristo continue sendo o cerne dessa igreja. Que as pessoas sejam tão apaixonadas por Cristo, apaixonadas pela sua palavra, apaixonadas pelo seu evangelho. E elas continuem apaixonadas por Cristo mesmo diante dos problemas. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante de todo tipo de situação que aconteça na sua vida, continue apaixonado por Cristo. Não deixe de amar a Cristo. Não permita que Cristo seja tirado do trono desta congregação, queridos. Que o Senhor não permita que os homens se assentem no trono. Não permita. Eu fico, às vezes, pensando, a gente vai ficando velho, começa a pensar umas bobagens. Eu fico pensando, e quando eu morrer? Como é que vão ficar as coisas? Será que aquelas pessoas que vão lá no Ministério Aviva, eles vão parar de ir lá só porque eu morri? Então elas não eram apaixonadas por Cristo, eram apaixonadas por mim. Né? Se um dia acontecer de Jesus me levar antes dele vir, sabe, queridos, você tem que continuar apaixonado por Cristo. Continuar apaixonado pela sua palavra. Que você seja apaixonado por adorar o Senhor.
Que você seja tão apaixonado que quando o pastor disser o culto vai começar às 8 horas, você esteja antes das 8. Antes das 8. Antes do horário. Sabe? Que você seja apaixonado por Cristo. Que você cedo comece a se organizar para estar na casa de Deus. Eu vou lá me encontrar com o Senhor hoje. Eu vou lá ouvir a sua palavra. Eu vou lá ser edificado em Cristo. Sabe por quê, meu amigo? Porque quando eu não estou edificando em Cristo, isso é muito importante. Jesus ele conta uma parábola do homem que construiu a sua casa. 2 homens. Um construiu sobre areia e o outro construiu sobre a rocha. Você já leu essa parábola? Amém? Às vezes você pensa que quando fala que vem as águas, vem o vento e derruba a casa, você diz assim, olha o diabo aí, ó. Olha o que o diabo fez, derrubou a casa. Não é o diabo. Você sabia que o vento, as águas, eles são símbolo do quê? O que é o símbolo? Você nunca viu isso na Bíblia? As águas e o vento são símbolo do quê? Do Espírito Santo. Querido, se você não estiver edificado em Cristo, Cristo é a rocha. Ouve isso, Cristo é a rocha. O Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida, querido, e ele vem justamente para saber, para alinhar sobre o que nós estamos sendo edificados. E se eu não for edificado em Cristo, irmãos, quando surgirem situações na minha vida, eu não vou aguentar. Então, como eu disse antes, o irmão não me cumprimentou, vou abandonar Jesus. Que decepção, o pastor não me cumprimentou. Às vezes a pessoa me diz, o senhor não me cumprimentou, pastor, mas eu estou dirigindo, eu não posso enxergar quem está na calçada. Se eu ficar olhando quem está na calçada, eu vou bater com o carro. Mas aí a pessoa se decepciona. Isso é areia, irmão. Isso não é Cristo. Agora você vê João, 98 anos, Jesus morreu, todos morreram. Ele ficou sozinho dos apóstolos. Mas ele continuou firme no Senhor. Firme no Senhor, firme na sua palavra, firme diante dele. Amém? Que essa igreja não perca a centralidade de Cristo. Que essa igreja seja edificada em Cristo e continue sendo edificada em Cristo. Que o evangelho pregado nessa casa seja o evangelho de Cristo. Não seja o evangelho do homem, não seja o evangelho para agradar homens, não seja o evangelho para que as pessoas ficam felizes e saindo feliz da vida para casa. E o pastor hoje contou tanta piada. O pastor contou tanta coisinha. Ri bastante. Que o centro dessa casa seja Cristo e não os homens. Amém? Seja Cristo. E se Cristo for o centro dessa casa, vocês vão completar 10, 15, 20, até Jesus voltar, vocês vão continuar aqui. Talvez vão ampliar esse lugar, muitos virão, muitos irão. Mas se Cristo for o centro, não importa. Sabia? Não importa quem vem, se Ele vem. Se Cristo vier, se o Espírito Santo vier, não importa quantos homens virão. Se Ele vier, tá bom. Amém? Vamos ficar de pé?